Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em matéria de ação social de responsabilidade e os efeitos da aprovação das contas dos administradores nas sociedades anônimas. A terceira turma do STJ reafirmou que, para propor ação de responsabilidade civil contra administradores, é indispensável a prévia anulação da Assembleia que aprovou as contas. O colegiado decidiu que o chamado quitus, concedido pelos acionistas, produz efeitos liberatórios amplos e só pode ser afastado mediante a desconstituição formal desse ato. E para entender os fundamentos dessa linha decisória e os impactos práticos desse posicionamento do STJ, eu converso agora com o advogado especialista em direito administrativo, Wilder Magno de Souza. Dr. Wilder, seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Muito obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui conversando com todos os ouvintes do STJ. Dr. Wilder, começa explicando então para quem nos acompanha como que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a anulação prévia da Assembleia é condição de procedibilidade para a ação social de responsabilidade. Eu vejo com muito bons olhos essa decisão do STJ, porque ele consolida a jurisprudência no sentido de tornar ali, no caso, a anulação prévia da Assembleia como uma condição de procedibilidade para a ação social de responsabilidade. Em outras palavras, o STJ diz o seguinte: não se pode ingressar diretamente com a ação social de responsabilidade se antes não houver a anulação prévia da Assembleia. Isso traz muita segurança, principalmente para os acionistas das empresas. Então eu vejo com muitos bons olhos essa decisão. E de que forma, Dr. Wilder, o tribunal interpreta sistematicamente aí os artigos 159, 134, parágrafo 3º e o 286 da Lei das SA para fundamentar essa exigência? Veja bem, o artigo 134 fala da aprovação das contas, dizendo que ela gera quitação. O 159 autoriza a ação de responsabilidade, o 286 define o prazo prescricional para essa ação. Então, o STJ faz essa análise, essa interpretação sistemática, dizendo que a aprovação das contas gera quitação, mas, ao mesmo tempo, há uma autorização na lei para a ação de responsabilidade dentro do prazo de 2 anos. Para desconstituir os atos que foram praticados e aprovados na Assembleia, a empresa teria, no caso, 2 anos para assim fazer. E a lei autoriza, sim, essa ação de responsabilidade. Porém, é necessário comprovar que houve fraude, erro, simulação, dolo. E, mais uma vez, eu volto a dizer, ele cria essa prévia condição de anulação da Assembleia para fins da ação de responsabilidade. Ok. E o chamado quitus concedido aí pela Assembleia tem sido tratado pelo STJ como regra absoluta ou relativa? Em que hipóteses ele pode ser afastado? O quitus pode ser considerado, a meu ver, uma regra relativa, considerada assim pelo STJ, tendo em vista que ele poderá ser afastado quando a empresa conseguir comprovar que na prática daqueles atos houve erro, fraude, simulação ou dolo. Os mesmos requisitos indispensáveis já previstos no Código Civil para anulação de atos administrativos. E a distinção, Dr. Wilder, na jurisprudência entre atos típicos de gestão e atos marcados por fraude ou simulação quando se discute a necessidade de anulação prévia de contas? Sim, a distinção sim. Veja bem, os atos próprios de gestão são aqueles atos próprios da empresa no seu dia a dia. O que a empresa faz no dia a dia? Ela contrata funcionários, ela demite, ela assina contratos, ela contrata empresas para prestação de serviços dentro do seu próprio âmbito, empresas que seriam, no caso, subcontratadas, ela faz aplicações financeiras, ela toma decisões de onde investir o dinheiro da empresa. Tudo isso poderá ser considerado como chamado ato de gestão. Porém, se algum desses atos houver a comprovação de que eles foram cometidos por erro, por fraude, por dolo,
O que que seria no caso? Eu vou dar só alguns exemplos. O que que seria no caso? O erro, por exemplo, é a falsa percepção da realidade que ele vai influenciar a manifestação do negócio jurídico. Então, há uma falsa percepção. O administrador ele toma uma decisão com base numa falsa percepção e, obviamente, posteriormente, isso poderá ser anulado. O dolo é um pouco mais grave, porque o dolo há o desejo, a intenção de enganar os demais acionistas. Então, se essas pessoas tomam decisões com o intuito de enganar essas pessoas, ou se eles fazem um negócio simulado, ou seja, eles mostram ou demonstram um negócio, um contrato, por exemplo, que não houve na prática. Ou, no caso, se houve, por exemplo, uma fraude, quando eles contraem, por exemplo, uma dívida fictícia para diminuir o patrimônio da empresa e, com base nisso, eles oferirem algum tipo de lucro. Então, isso nós poderíamos dizer que são atos que estariam viciados e podem, assim, mostrar dessa forma a diferença que há entre os atos tipo de gestão e esses atos que estão em vaso de nulidade. Como que o STJ, então, equilibra a proteção aos acionistas minoritários com a segurança jurídica dos administradores nesse tipo de demanda, doutor Wilder? Ou ele equilibra no seguinte sentido, mostrando, em outras palavras, para os administradores uma coisa bem prática que eu vou resumir assim em algumas palavras. Se você estiver praticando os atos dentro da lei, em conformidade com aquilo que o estatuto está determinando, os atos tipos de gestão, há total segurança jurídica para os administradores. E, ao mesmo tempo, ele equilibra para os acionistas, mostrando para eles o seguinte: olha, os administradores estão praticando os atos, porém, vocês terão o direito de anulá-los se vocês comprovarem que houve algum erro, algum vício, alguma fraude, algum dolo. E a exigência de anulação prévia, ela é vista pelo tribunal como requisito formal ou como elemento essencial aí da própria estrutura do direito societário? Veja bem, a exigência de anulação prévia não é um mero requisito formal. A exigência ela é um elemento estrutural do regime jurídico societário, pois ela funciona como um pressuposto lógico material da ação de responsabilidade. Trata-se de uma exigência que preserva a coerência do sistema e a força normativa das deliberações das assembleias, integrando a própria arquitetura do direito societário. Em outras palavras, o STJ disse, mais uma vez, não é todo e qualquer ato que tenha sido aprovado pela Assembleia que ele deverá ser desconstituído. Isso traz segurança jurídica para os administradores e traz segurança jurídica para os acionistas. E existem precedentes, doutor Wilder, que tratam da possibilidade de responsabilização mesmo depois da aprovação das contas? Como que esses julgados dialogam aí entre si? Sim, existem precedentes. O STJ admitindo responsabilização mesmo após a aprovação das contas. Mas esses julgados não rompem com essa orientação consolidada. Como eu disse, né? Se o ato for um ato gravíssimo, e ele estiver, nesse caso, viciado, deliberadamente viciado, o STJ reconhecerá que poderá haver a responsabilização mesmo após a aprovação dessas contas. Ok. E de que forma a jurisprudência ela contribui para a previsibilidade, para a estabilidade nas relações no mercado acionário? Tiago, ela contribui à medida que ela traz previsibilidade e estabilidade nessas relações no mercado acionário, ao estabelecer os critérios claros e coerentes sobre os efeitos da aprovação das contas e o limite de responsabilidade dos seus administradores. Porque, ao contrário, se as contas pudessem ser anuladas de qualquer modo, qualquer maneira, e os administradores pudessem ser responsabilizados também de qualquer modo, de qualquer maneira, certamente iríamos encontrar muitas dificuldades para que pessoas administrassem empresas. A pessoa que administra a empresa ele precisa de ter um mínimo de segurança de que, uma vez as contas aprovadas, elas não podem ser mudadas, e os acionistas, por sua vez, precisam de ter segurança que vão investir numa empresa e, se eles constatarem algum erro, eles poderão anular aqueles atos e responsabilizar os administradores. O entendimento da Corte sobre o tema, ele tem evoluído ao longo dos anos ou se mantém estável? Quais foram aí os marcos dessa consolidação, hein? Olha, Tiago, o entendimento do STJ sobre essa
essa necessidade de anulação, ele não é uma guinada recente. O STJ, já há algum tempo, ele passou a decidir dessa forma, fazendo a interpretação sistemática daqueles artigos que nós tratamos agora há pouco, do 134, do 159, do 286, no sentido de dar essa segurança, mostrando que, olha, os atos podem ser anulados, mas não é de qualquer maneira. Você precisa de obedecer certos pressupostos. Dentre esses pressupostos, precisa de se fazer uma distinção entre os atos tipo de gestão e os atos de corrupção corporativa, os atos que fogem a isso, anular essa ata que foi aprovada previamente em assembleia para depois, então, ingressar com a ação de responsabilidade. Então, o STJ ele já evoluiu há algum tempo nesse sentido e, a meu ver, essa decisão ela mantém estável essa jurisprudência. Para a gente finalizar aqui, doutor Wilder, que impactos práticos essa orientação jurisprudencial produz na governança corporativa e na atuação dos administradores de sociedades anônimas? Isso aí traz um impacto muito forte à medida que traz segurança jurídica para ambos. Como eu já disse, repito, mais uma vez, para os administradores e para os acionistas. Eu acho que os grandes impactos relevantes da governança corporativa e na atuação dos administradores, eu poderia resumir assim, no reforço da centralidade dessa Assembleia, ao exigir a anulação prévia, ou seja, ele prestigia a decisão tomada em Assembleia, o estímulo à transparência e à qualidade informacional, visto que o KIPS depende da deliberação válida, a redução do risco jurídico oportunista, ou seja, não permitir que qualquer decisão venha a ser anulada pela empresa posteriormente e responsabilizar esses administradores, a valorização do controle interno e da fiscalização, na medida que, como validade de deliberação é central, eventuais falhas do procedimento podem gerar um risco. E, ao final, eu acredito que o grande ganho dessa decisão, ao estabilizar esses precedentes, essa jurisprudência, é a proteção dos minoritários por vias estruturadas. Na prática, isso organiza o conflito societário dentro de um procedimento societário claro, né? Você é um acionista, você tem os seus direitos, mas os seus direitos também têm limites, e esses limites são encontrados no Estatuto e nas leis da SA e no próprio Código Civil, que seria a norma-mãe de todas essas questões que nós tratamos aqui. Ok, doutor Wilder Magno de Souza, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Eu agradeço a todos os ouvintes do STJ e estou à disposição. Muito obrigado. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.